que essa glória se manifeste de mim e de você. A própria natureza aguarda que os filhos de Deus se manifestem. Há um chamado para a ação nesses dias, para que você se torne esse filho que o apóstolo Paulo está falando. Se você quiser sentar um pouquinho, eu vou ficar 5 minutos com vocês. Pode acender. Eu estava aqui relutando para já descer por causa do mover e pelo que vem daqui a pouco, que é incrível. E enquanto eu orava a respeito desse tempo, o Senhor me trouxe essa passagem como um chamado de urgência. Eu sinto esse chamado de urgência dentro de mim. Um chamado de urgência para que a gente então entenda quem são esses filhos que Ele está dizendo. A gente sabe que essa palavra no original grego são os filhos úrios, ou os filhos maduros. Mas eu quero te desafiar a pensar quem são os filhos maduros. Quais as características desse filho maduro? São esses filhos que o apóstolo Paulo cita a respeito de uma glória que vai receber essa condição da glória que não pode ser comparada a nada do que você está vivendo. Amém? Por muito tempo, a gente viveu um evangelho muito focado. A nossa prioridade era alcançar as pessoas para Jesus, para que elas fossem para o céu, aguardassem então a volta de Jesus, para ir para o céu. Mas chegou um tempo em que a nossa mentalidade precisa ser renovada, porque a prioridade não é essa necessariamente. Mas a prioridade são filhos cheios da glória de Deus, cheios dos dons do Espírito Santo, para que o propósito de Deus venha à terra e a cultura do céu seja representada aqui de forma verdadeira. É tempo de... A sensação que eu tenho assim no meu espírito é que a gente orou muitos anos. Há pelo menos 15 anos a gente vem ouvindo essa mensagem que Jesus pregou. A principal mensagem dele é: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. E nós oramos muito a respeito disso, amém? Quem já ouviu essa mensagem há tempo sabe do que eu estou falando. Mas agora é tempo de nós agirmos através dessa mensagem. É tempo então de nós, como os filhos que representam a Deus, cheios do mover do Espírito Santo, que nós saiamos e manifestemos o reino de Deus, assim como é no céu, aqui na terra. Amém? É tempo de nós entrarmos nos lugares e estabelecermos novos padrões de comportamentos, de valores, novas leis, novas formas de ser, de pensar e de agir, que estejam adequadas ao propósito de Deus nessa terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: eu estou apaixonado. E eu posso sentir um fogo de paixão queimando em você. Eu posso ver a paixão para agir assim como é no céu, aqui na terra, fluindo de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. E a gente também falou muito sobre renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Quantas vezes ouvimos e pregamos isso? E como anda de fato a renovação da nossa mente? O que a gente tem pensado? Chegou o tempo de nós, como filhos, aqueles que a natureza aguarda a manifestação, ampliarmos a nossa visão, entendemos que tudo que nós somos e temos contribui e preenche um propósito muito maior. Não tem mais sentido viver uma vida em que eu busco a Deus só para que Ele resolva os meus problemas, só para que Ele me traga uma palavra de alívio.
Faz sentido para você? Mas é tempo de sim, a gente receber o que Deus tem para que através de nós essa terra seja transformada. Amém? A sua casa precisa ser transformada. Hoje de manhã nós tivemos aqui o momento da sala profética e nós tínhamos 2 gerações trabalhando. Nós tínhamos 3, né? 2 adolescentes, um monte de velhinhos. Brincadeira, gente. Eu não, né? Eu estou na parte dos adolescentes. Sou o Renato. E nós tínhamos uma criança. Porque é assim que nós devemos ser. E nós devemos atentar para isso. O quanto a gente tem realmente gerado na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso local de trabalho, essa mente renovada, que tem uma visão macro do plano de Deus, que olha para as coisas que estão acontecendo no Brasil, buscando em Deus entender, Pai, em que momento nós estamos? O que é que está acontecendo? Qual é o meu papel nesse cenário? Amém? Faz sentido para você? É tempo de nós começarmos a olhar além de nós mesmos, porque nós somos chamados para agir, para representar. Quando Jesus foi, Ele falou assim, eu vou para que vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Amém? Para que vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Então você precisa entender que o papel da igreja hoje é equipar e treinar os santos para a obra do ministério. Quando nós entendemos a importância e a relevância de sermos igreja e de estarmos conectados como igreja, a gente vai entender o quão importante é isso no plano macro de Deus. Amém? Nós precisamos expandir essa verdade para as pessoas. E mais do que falar, nós precisamos viver. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus será pregado em testemunho. Amém? Em testemunho, é com a sua vida. Tudo aquilo que flui de dentro para fora carrega muito mais verdade, autoridade e poder. Você crê nisso? Por isso que a primeira transformação começa conosco. A primeira transformação é minha com o Senhor. Primeiro Ele faz em mim, para que depois Ele possa fazer através de mim. E essa é uma busca que tem que ser constante. Constante. Se você quer aumentar o seu nível de autoridade ou de influência nessa terra, você precisa ter como prioridade buscar o reino de Deus todos os dias. Todos os dias, quando você acordar e quando você for deitar, o Senhor e os planos dele têm que ser uma prioridade na sua vida. Por quê? Porque nós temos que nos alimentar da fonte, para que nós possamos então expressar dessa fonte. Amém? Assim como você se alimentou agora há pouco, quem comeu feijoada? Acorda, dá um cutucão em quem comeu feijoada. É que depois desse louvor aqui já acordou, né? Mas assim como você se alimenta da comida natural, se você quiser chegar aqui... Essa semana eu ouvi um ministro de Deus falando algo que me chamou a atenção. Ele falou assim, eu oro que o ano que vem não tenha mais essa conferência. O que vem para você ouvir isso? 2? Não. Amém. A Lígia falou 2. O que vem no meu espírito, eu nem sei exatamente. Pode ser que ele tenha, a mensagem seja outra, mas o que conectou comigo foi: eu oro para que você seja tão cheio, tão transformado, tenha a mente tão renovada, que as coisas estejam sendo tão modificadas aonde você passa, que você nem precise receber de novo algo que você já recebeu. Amém? Porque é tempo sim, e as conferências são ótimas, são importantes, mas é importante que você saia daqui transformado e levando coisas que vão transformar os ambientes que você está. Amém? Porque a mente e esses filhos que Paulo está falando, são esses filhos que não somente se deleitam na presença do Senhor, caem na presença do Senhor, tremem na presença do Senhor, mas são esses que se deixam ser transformados e têm atitude de mudança em si e no ambiente que eles estão. Amém?
Isso é mais e é tão espiritual quanto o tempo que você passa no seu quarto secreto. Eu amei tudo que foi falado, e uma das coisas que o Dom falou, o Dr. Dom, foi aquela hora que ele falou assim, que Deus fala para Moisés, para de orar. Para de orar. Não é para orar agora, é para agir. Vai, faz, levanta daí, Moisés. Quem gostou dessa parte? Umas 7 pessoas, como diz o Dr. Dom. Por quê? Porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade e entender que tudo que nós somos e fazemos é espiritual. Tão espiritual é estar ali na filmagem quanto aqui ministrando, pregando ou cantando para você. Amém? É tempo então de nós realmente não somente falarmos sobre mudança de mentalidade, mas é tempo de nós agirmos com uma mentalidade transformada. Faz sentido para você? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, me conta uma coisa que você vai fazer de diferente quando você sair daqui amanhã à noite. Falaram? Agora a pessoa, fala para a pessoa que você ouviu falando assim, tá, e como é que eu vou saber se você realmente fez? Pergunta para ela. Aí a terceira coisa, vira para ela e fala assim, ok, então que dia que você vai me contar que você fez isso, que você está se comprometendo? Quantas pessoas aqui falaram pelo menos 2 coisas e não só uma? Gente, quem estava aqui ontem? Cadê a vara do negócio de bater lá? Agora eu vou te dar mais uma chance. Então, fala mais uma coisa que você vai fazer. Depois de tudo que você já recebeu. O nome dessa conferência é Call to Action. Chamado para agir. 2 coisas. Lembra da história de Eliseu e do rei? Se eu fosse você, eu falava assim, eu vou sair daqui com 6 coisas. Eu não vou sair com 1, nem com 2, nem com 3. Que eu quero passar nesse teste. Eu me desafio a entregar tudo que eu sou, que eu tenho, em prol desse propósito que é muito maior do que a mim. Quantos têm essa consciência? Que viver a vontade de Deus, quantas vezes a gente já orou, ai Senhor, faz a tua vontade, eu quero estar no centro da sua vontade, não sei o quê. Mas será que a gente tem a consciência que estar na vontade de Deus é viver por algo que é maior do que a gente, que vai além dos nossos planos e que demanda entregar tudo que nós somos e temos? Você ainda quer estar na vontade? 2 améns. Tem gente que quer muito. É muito sério, muito forte. Sabia que você ter nascido nesse tempo foi propósito do Senhor? Foi para esse tempo que a gente nasceu. Eu não sei, de verdade, isso parece tão clichê, mas em mim queima quando eu penso nisso. Muito. Eu falo, Deus, muito, muito obrigada. Os profetas desejaram viver esse tempo e o Senhor me fez nascer nele. Uau! Um tempo que não houve na história igual. É o tempo que a gente está vivendo.
A gente precisa parar de fazer plano, de ir para o céu e começar a pensar a longo prazo, a pensar nas próximas gerações. O nosso chamado é para preparar essa terra. Tem alguma criança aqui? Não, né? As bebezinhas, lá. Para aquela geração. O nosso chamado é para preparar essa terra para as próximas gerações. Porque Deus pensa de forma geracional. Amém? Então você precisa se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. E Deus se preocupa com toda a terra, com todas as gerações. Amém? Feche os seus olhos.